Tá conectada. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Melhor de Rondônia. Hoje tem participação especial aí. Trouxe o marido. O Instagram vai avisando o pessoal que a live começou. O convidado entrou primeiro. A Mauri, eu só vou deixar o pessoal entrando e aí a gente já começa. Opa, então vamos começar. Caroline, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo Olá, bem? boa noite, tudo bem? Boa noite, Amaury. Tudo ótimo, obrigado. Boa noite, Ian. Boa noite, Camila. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com vocês aqui. A gente que agradece você, agradece a esposa também por indicar. Muito, muito. Nesse momento agora, então nem se fala, né? Se a gente for aprofundar a conversa hoje sobre o cenário, sobre o mercado, está bem intenso, né? O mercado está muito estressado, muitas, muitas informações aí vindo e as expectativas do mercado sendo ora rompidas, ora atendidas. Então está bem complicadinho, né? Mas hoje vamos falar de um assunto um pouco mais interessante. Eu gosto mais de abordar sobre a gestão do patrimônio, que é algo fundamental para todo mundo e poucos praticam, né? Muita gente nem consegue mensurar o seu patrimônio em si, mas hoje vamos entrar mais na parte de patrimônio financeiro, na parte de gestão de patrimônio financeiro, que eu acho que é mais importante. A gente está buscando dar uma orientação para o pessoal. Legal. E como que você começou sua carreira e chegou até aí hoje? Então, eu sou administrador de formação, né, bacharel em administração, possuo MBA em gestão de cooperativismo de crédito, passei quase 12 anos no setor de cooperativista de crédito e tenho uma paixão pelo mercado financeiro desde 2011, 2010, 2011, desde então estudamos ali, né. No meio do ano passado, tomei uma decisão de me desligar do cooperativismo de crédito para me dedicar à assessoria de investimentos, às pessoas a gerirem melhor o seu patrimônio financeiro. Então, estamos aí com uma carreira de 7 meses, 8 meses nessa parte, né? Mas a dedicação de estudos, quase uma década aí já. É muito tempo. Tem gente que acha que estudar um pouquinho você já consegue. Não, leva um tempo, né, Ian? Ah, demora. Esse segmento, principalmente na área financeira, né? É igual eu acompanho alguns investidores também, e é de uma boca só. Não adianta você achar que com um mês você vai saber o que uma pessoa demorou 4 anos, igual um médico, 6, 7 anos para se formar e se especializar, que não vai ser assim, né? No entanto, que é por isso que muita gente ainda perde muito dinheiro, né? Exatamente. O pessoal, né, a gente conversa aqui entre os nossos sócios do escritório, o pessoal tem os investidores e tem os aventureiros do mercado também, né? Então, assim, existem aquelas pessoas que entram apenas para especular o mercado, ver como é que funciona e acabam se frustrando muito, né? Porque é um mercado muito, muito volátil, com uma velocidade muito intensa, né? O mercado de renda variável, quando a gente pensar especificamente nele. Então, a pessoa que não está preparada, que não tem um objetivo fim de estar com aquilo como um modelo de investimento, de acumulação de patrimônio mesmo, ela acaba sofrendo, porque ela quer realizar tudo muito no curto prazo. E aí acaba se machucando, se frustrando, e, né, a frustração gera uma decepção, porque é uma decepção pessoal, muitas vezes, e você acaba frustrado com o mercado integral, né? Já perdi um dinheirinho lá também, viu? Tentando alguma coisinha, perdi. Exatamente, né? Os dados da FGV comprovam muito disso. O brasileiro que tenta operar no day trade, né, sem uma assessoria, fazendo muitas vezes ali numa situação de impulso, certas vezes, 90% dos brasileiros perdem dinheiro com operações de day trade na Bolsa de Valores, né? Então não é recomendável que você entre apenas por uma aventura, apenas por conhecer. O interessante é você fazer isso de forma consciente, com um objetivo fim, né? Por Sim. isso a gestão do patrimônio financeiro se torna muito importante. Você conhecer como é que funciona todo o seu fluxo de caixa, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
o que você tem de objetivo para acumulação de patrimônio, para fins previdenciários, para sua aposentadoria, né? E até mesmo para a parte de sucessão patrimonial. Nós dizemos que dinheiro é liberdade de ir e vir, né? Não adianta nada eu produzir bem durante toda a minha vida, mas não acumular o suficiente para chegar lá, para gozar da minha aposentadoria e não ter nenhum recurso acumulado para poder gozar tranquilamente dessa aposentadoria. E aí vira, às vezes, a depender de um terceiro. Se tudo estiver muito bem, os filhos estão bem encaminhados e tudo, mas você velhinho, dependendo do seu filho, não é nada confortável, né? Então, é mais interessante você conseguir produzir tudo isso durante a sua vida, acumular e fazer suas reservas, para que você tenha liberdade de escolha lá no seu futuro, né? No seu gozo de aposentadoria, no seu gozo previdenciário. Gente, quem está entrando, boa noite. Tiver alguma pergunta, é só fazer que o Amaury responde. Então, vamos começar aí com o conteúdo dele, para a gente aprender e chegar aí, né, na terceira idade bem, né? Exatamente. Quando a gente fala de gestão de patrimônio, a gente tem que pensar numa cobertura muito ampla, né? Que a gente vai pensar na parte de ativos e passivos, o que a gente tem tudo em bens e direitos e o que a gente tem de obrigações. Hoje a gente vai ficar bem focado na gestão de patrimônio financeiro, que é para a gente poder entender um pouquinho como gerir um pouco melhor esse recurso, né? Nossas reservas hoje. Entender que é necessário a gente fazer uma separação dos nossos recursos em caixa, fundo de reserva de emergência, reserva de objetivos de curto prazo, reserva para objetivos de médio e longo prazo. Então, eu sou solteiro, tenho intenção de viajar antes de me formar, eu tenho intenção de terminar de pagar minha faculdade, muitas vezes. Entrei num relacionamento, tenho intenção de casar, quero fazer festa, quero viajar. Então, tudo isso tem que ser muito ponderado, né? Não adianta a gente ficar vivendo um dia após o outro, com o dinheiro integralmente parado numa conta aplicação no banco, numa conta poupança no banco, ou mesmo na conta corrente sem remunerar nada, né? Eu digo que, assim, é melhor que pingue pouquinho na sua mão, na sua conta, do que não pingar nada e ficar para o banco dando ali com operações de crédito. Então, é muito importante que as pessoas saibam definir o que é a sua reserva de emergência. Quando a gente pensa na reserva de emergência, eu tenho que pensar que eu estou propenso. A gente está num momento agora de crise bem acentuado e que, infelizmente, pode gerar aí um nível de desemprego elevado, né? Ninguém gosta de pensar nessa situação, mas as pessoas têm que começar a considerar um cenário caótico no seu horizonte. Então, como é que eu faço a conta de quanto é a minha reserva de emergência? Eu preciso ter uma reserva de emergência que supra pelo menos 6 meses das minhas atividades, das minhas despesas mensais, né? Então, isso me dá um horizonte de conforto, que eu tenho certeza que eu tenho 6 meses garantidos ali para buscar uma nova oportunidade, para buscar uma realocação de mercado, para estar atendendo ali a minha demanda emergencial. Então, durante 6 meses, eu tendo essa reserva, eu vou passar tranquilo. E é um período em que eu posso me readequar profissionalmente, eu posso fazer um curso de formação mais imediato, né, para me adequar a alguma nova profissão. Ou mesmo, a reserva de emergência, ela não serve somente para um caso de você ficar desempregado de fato. Mas, por exemplo, surgiu uma mudança de cenário, eu quero buscar uma nova atividade profissional para mim. O que eu faço? Né? Se eu tenho a reserva de emergência, eu tenho 6 meses para me adequar e buscar essa nova oportunidade. Tá? Então, a reserva de emergência, a gente sempre vai pensar nisso. Às vezes, as pessoas pensam na reserva de emergência muito só como uma situação, né, de um caos dramático, né, uma eventualidade... Problema de saúde. Exatamente. O filho sofreu um acidente, eu sofri um acidente, né, nesse sentido. Mas não, a reserva de emergência, ela vem para suprir, para te dar conforto e segurança num momento de instabilidade. Nós estamos vivendo e vivenciando agora um momento bem estressante de mercado, essa restrição de ir e vir, né? Essa quarentena imposta pelo governo, Sim, de você ficar 15 dias agora em casa. Para a economia no geral vai ser muito agravante, porque a grande maioria dos brasileiros, dos empresários brasileiros,
tem uma dependência do seu fluxo diário de caixa para honrar os seus compromissos, que muitas vezes também são diários, né? Então, esse preparo, essa gestão de fluxo financeiro é muito importante para que as pessoas consigam suprir todos esses momentos, né? A gente veio no momento de bonança ali, desde 2016, onde a gente obteve um ápice da nossa crise, mas desde então o país veio se alinhando, né? O governo anterior tomou algumas medidas, o governo que assumiu tomou algumas medidas boas, muito positivas para a economia. A gente vinha com a economia pulsante e surgiu essa crise que ninguém esperava, ninguém sabia de onde viria, para onde vai. E, se chegaria no país, né? Ainda está com uma névoa muito grande. Não dá para a gente levar para o lado né, as teorias conspiratórias com relação à origem da doença, se é grave o suficiente, se não é. É um momento agora, às vezes, a gente olhar para o ser humano e falar, não, primeiro o ser humano, depois a gente vai corrigir algumas outras coisas. Fato né, devido ao dado de fatalidade, o índice de fatalidade, a gente poderia ter algumas medidas diferentes, mas, infelizmente, vamos pensar agora que a gente pode, de fato, né, retardar o processo aí de contaminação, de transmissão do vírus e buscar, hoje, né, focar na nossa saúde, focar na nossa família, pensar no bem-estar geral, para que isso não se alastre de fato, que a gente consiga conter um pouquinho mais. Então, saindo do caixa de emergência, né, da reserva de emergência, a gente tem que pensar no quão eu quero acumular, o quão vai me deixar confortável a minha aposentadoria. E disso, da minha renda mensal, eu fazer aquele compromisso do caixa, olha, isso aqui é minha aposentadoria. Da forma que eu vou acumular isso, né, existem inúmeras possibilidades. Você pode aplicar no mercado de renda fixa, você pode aplicar no mercado de previdência, ou mesmo no mercado de renda variável. Vai variar muito do seu perfil de risco, do seu apetite por risco, né? Então, se eu tenho um apetite de risco mais elevado, eu posso colocar uma fatia desse acúmulo lá, mas ciente de que a volatilidade pode me trazer, né, uma depreciação no curto prazo, e que no longo prazo, historicamente, ela entrega um resultado legal. Mas eu tenho que ter emocional suficiente para conceber essa situação, de que hora eu estou aqui em cima, de repente eu estou aqui embaixo, e lá na frente ela me entrega de novo. É teste para cardíaco, hein? É bastante. É bem intenso, né? Nesse momento, por exemplo, em que a gente teve uma queda aí de 43% em 50 dias, digamos assim, é algo fora, né? Não houve ainda uma queda tão acentuada em um espaço de tempo tão curto na história do mercado. Se a gente voltar a 2008, foram 130 dias, 150 dias para ver uma queda semelhante. No Brasil, quando a gente volta para a greve dos caminhoneiros, ali começou em maio, ela foi caindo até julho, agosto praticamente, então foram mais 90, 100 dias de queda, né? Já esse processo do corona, por ser algo bem diferente do que a gente está acostumado, ele acabou sendo muito acentuado num espaço de tempo muito curto, né? Devido à nebulosidade de todos os indicadores e expectativas de mercado, de como é que vai desenvolver mercado posterior ao fenômeno negativo, né? O pessoal ainda está muito avesso ao tal do risco, né? Então está bem intenso ainda o mercado. Então, quando a gente pensar no nosso acúmulo patrimonial para aposentadoria, a gente vai fazer, né, alocações. Eu prefiro fazer alocações mais diversificadas para que haja um racional de proteção em parte do seu capital, e ali uma fração dele, né, 20%, 10%, você ter ciência de que aquilo está, de certa forma, exposto a risco e que você vai sofrer oscilações, né? Mas ciente de que a renda variável, na história, né, historicamente, ela sempre entregou um resultado mais interessante do que a renda fixa, propriamente dita, né? Mas isso vai muito do perfil do investidor, de como a pessoa está fazendo a gestão do seu patrimônio. Além disso, né, quando a gente pensa no fluxo financeiro das pessoas, a gente tem que pensar no caixa líquido da pessoa, que é aquele caixa que ela está no dia a dia, que geralmente ela está fazendo uma reservinha, né? Esse caixa líquido, muitas vezes, pode ser operacionalizado, ele pode ficar alocado ali em fundos de investimento em renda fixa, com liquidez diária, com liquidez, né,
com no máximo um dia, uma semana, para que haja disponibilidade desse recurso e numa situação igual a gente está hoje, de mercado bem depreciado, se a pessoa estiver disposta a se expor um pouco a mais no mercado, às vezes elevar o seu nível de exposição ao mercado, entrar, usando como se fosse um caixa de oportunidade, né? O caixa de oportunidade não é somente para o mercado financeiro. Quando a gente pensa no caixa de oportunidade, eu tenho que pensar que, porventura, às vezes, pessoas passam em concurso público e vão mudar de cidade. Numa situação dessa, pô, ela, né, quer vender a casa que ela construiu na cidade que ela reside hoje, vai mudar para uma outra cidade, quer comprar uma casa lá, para isso ela vai ter que se desfazer daqui. Essas oportunidades surgem no mercado e geralmente com uma depreciação relevante no bem da pessoa, né, no preço do bem da pessoa. Então, é uma oportunidade você entrar comprando, às vezes, um bem depreciado ali 20%, 30% com relação ao preço do mercado. Então, quando a gente pensa no caixa de oportunidade, a gente tem que pensar nessas situações também. Mesmo a assessoria de investimentos, a gente trabalhando muito mais focado no mercado financeiro, a gente deixa essas oportunidades para os clientes bem claras, né? Pô, se surgiu, por que não você aproveitar a oportunidade, seu fluxo de caixa tem disponível para isso, então tem que aproveitar a oportunidade, né? Quando começou essa crise e intensificou bastante, a primeira coisa que a gente conversou foi que, gente, o que vai essa quarentena a gente vai ter? Tipo, se você seguisse pela observação dos outros países, e até onde começou, a quarentena era uma certeza. Aí eu falei, como que a gente vai fazer num país onde o pessoal vende almoço para comprar a janta? Né? Que até o empresário não tem um caixa para aguentar. Muitas vezes não tem. Não é um hábito do brasileiro, né? Pois é, infelizmente ainda não é um hábito, mas é algo que a gente vem tentando implementar para as pessoas, que elas têm que fazer um esforço, né, no seu dia a dia. Abre mão de um consumo aqui, abre mão de um consumo ali. Não que ela vá deixar de viver, não que ela vá deixar de consumir, deixar de abastecer a economia local, mas você abrir mão hoje, né, de uma fatia daquilo que você tem consumido constantemente, lhe permite ter no futuro um conforto muito maior, seja em situações como essa, né, de, infelizmente, uma situação de crise mais acentuada, de expectativas desaceleradas. Então, porventura fiquei desempregado, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho um conforto delimitado ali por um período. Quanto maior a minha reserva de emergência, maior o meu conforto. E aí, maior o meu prazo para me adequar à nova realidade, para tentar uma realocação nova no mercado. Fala-se agora dessa crise, né? Quarentena de 15 dias agora, possivelmente prorrogável por mais 15. Alguns põem que não tem expectativa de retorno, que vai retornar só em agosto, só em setembro. Cria um cenário muito sombrio para tudo, né? Então, se a gente pensar que eu estou em março, mas é uma crise que pode se alongar até setembro, quem tem caixa suficiente para sobreviver por 6 meses parado, né? É fato que praticamente ninguém. Boa parte dos empresários no Brasil vão entrar em dificuldades. Vai haver um grande número de pessoas desempregadas, né? Num cenário, se o cenário for caótico como esse, o volume de pessoas desempregadas vai ser muito intenso. Olha, eu ouvi algumas pessoas. Que estão funcionando. Perdão, pode falar. Eu peço desculpa. Eu ouvi alguns empresários falando, algumas pessoas. Eu tenho acompanhado muita coisa na internet lá de fora, né? E eles falando que pode chegar a 40 milhões de desempregados. O número é assustador. Né? É assustador. Uma reunião de CEOs ontem, né? Foi no final de semana agora uma reunião de CEOs. O Guilherme Benchimol, que é o CEO da XP, inclusive, participou desse encontro. De fato, é um número extremamente assustador quando a gente pensa que a população economicamente ativa do país é pouco mais de 100 milhões de habitantes. A gente tem 200 milhões de habitantes, mas nem todo mundo é economicamente ativo. Então, se a gente pegar 40 milhões ali, digamos que a gente vai ter 30% da população desempregada. É um número muito expressivo, né? É muita gente, muita gente. Então, a falta de renda gerada nisso aí vai gerar um colapso na economia. Muito grande. A gente não consegue fazer, né, mensurar
onde isso vai impactar mais, se o coronavírus, né? Surgem algumas reportagens aí falando que o coronavírus vai ter um índice de fatalidade mais acentuado por conta da economia, porque pode gerar Isso. desemprego em massa, né, conflitos na economia, conflitos violentos mesmo, né, da população buscando ali situações para se suprir Para necessidades, sobreviver, muitas né? vezes, né? Exatamente. Então, mas não dá para a gente entrar nesse mérito aqui, porque Sim, o fato é que a doença existe, a transmissão é muito intensa, então reduzir, retardar isso para não haver colapso no sistema de saúde é muito importante, sim. mas o governo vai ter que tomar algumas medidas mais drásticas aí, principalmente com relação à economia, de injetar dinheiro, recurso mesmo na economia, para que a engrenagem da economia não pare, né? Porque se houver um desemprego em massa nesse volume que estão gerando expectativas negativas, é um cenário muito caótico, né? A economia vai estar depreciada, a geração de emprego e renda vai estar muito depreciada e, consequentemente, o governo vai estar arrecadando muito menos. Então, é um momento que o país vinha se reenquadrando fiscalmente, fazendo, né, reduzindo o seu déficit fiscal, fez uma redução bem relevante, mas é um momento em que tem que calcular se enfiar a mão no bolso agora e furar esse bolso agora é mais saudável do que a gente esperar lá na frente e os resultados a longo prazo disso forem muito acentuados. Então, vale a pena, entre aspas, né? Hoje o governo tem que entrar no seu cheque especial, fazer ali o seu déficit fiscal, né? Alguns estimando em 400, 500 bi, que é algo 4 vezes mais que o que a gente estava estimado para esse ano. Mas para que ele contenha no curto prazo e que isso se recupere no longo prazo, o ajuste fiscal do governo. Mas a economia continue rodando mais compassada, com mais naturalidade, né? É complicado. Pode continuar. Então, assim, né, dentro dos nossos caixas, a gente tem que sempre prezar pelo objetivo de curto prazo, igual eu tinha mencionado, e os objetivos de longo prazo, né? A pessoa que é solteira, dentro do exemplo, eu tenho o objetivo de casar dentro de um determinado período, geralmente é um prazo mais curto, ali 3, 4, 5 anos. Tido isso, vem o projeto filho, muitas vezes. Depois do projeto filho, vem a ideia da faculdade do filho. Então, tem que estar muito bem preparado, tudo muito bem elaborado, porque hoje, né, quando a gente olha para o cenário macro, o volume de faculdades particulares hoje no país é bem intenso. E às vezes o custo de uma faculdade particular perto de casa é menor do que o custo de uma faculdade pública fora de casa. Então, o pessoal abre mão cede para o conforto, porque você está perto para acompanhar todo o processo, mas você tem que ponderar o custo econômico disso, né? Então, fazer o acúmulo ali, ter aquela reserva para esse objetivo fim, vai estar destinado, vai estar mais fácil de você identificar na hora de você manusear o seu caixa, na hora de você fazer a liquidez desse caixa para aquele compromisso, né? Então, muito importante frisar, sempre manter a reserva de emergência sempre ali constante, né? Aumentei o meu poder de consumo, aumentei o meu padrão de consumo, eu tenho que aumentar minha reserva de emergência para que supra pelo menos 6 meses disso, né? De 6 a 12 meses, né? A partir de 6 meses já é satisfatório. Então, tiro meu caixa de reserva, minha reserva de emergência, eu vou para minha reserva de oportunidade e vou destinar dentro da reserva de oportunidade, ali dentro do meu caixa, as minhas reservas para objetivos de curto prazo, delimitar muito bem esses objetivos para que eu entenda muito bem deles. Vou delimitar os meus objetivos de longo prazo e aí ajustar, junto a isso, o meu acúmulo patrimonial para que eu tenha conforto lá, né? O meu patrimônio acumulado, eu tenha conforto suficiente para gozar da minha liberdade de ir e vir e liberdade de escolher o que eu vou fazer no meu dia a dia ali, né? Então, tudo isso adequado, né? Quando a gente vai trabalhar assessoria de investimentos, adequado ao seu perfil de risco, os seus objetivos, a gente vai, né? Eu como assessor de investimento, a gente vai estar sugerindo as alocações ali para o cliente dentro do mercado financeiro, ativos de renda fixa, ativos de renda variável, ou mesmo, né, as alocações em títulos de tesouro e companhia, para que haja uma composição muito completa, com proteção de capital e também uma exposição a risco que traga uma rentabilidade, às vezes, mais interessante. A gente fala muito, né? Nós temos uma filha
E muita gente fala assim, e aí, quando vai Meu vir o segundo. próximo, né? Sempre tem aquela coisa, né? Fala assim, quando a gente Tiver tiver com a- certeza que a É, gente tem condições de sonhos de arcar com arcar tudo com tudo depois, isso. né? Porque não é É, não, simplesmente vira a criança e depois você vai se virar. Não, primeiro você tem que saber se você tem como arcar com isso daí depois, porque é uma responsabilidade grande, né? Esse assunto exatamente. aí que nós estamos falando, ele é um assunto, digamos que extremamente chato para a maioria, não só das pessoas, como dos empresários. E eu, há um tempo, assim, bastante tempo atrás, quando falava, você tem que fazer fluxo de caixa certinho, reserva financeira. A reserva financeira para quê? Precisa disso não. Aí, né, vem o filho e tal, aí você fala, nossa, olha para que é a reserva financeira. Aí alguém fica doente, você fala, nossa, olha para que é. Aí aparece uma oportunidade fantástica, aí você não tem caixa para comprar e você fala, puxa, por que eu não tinha uma reserva financeira? Só que a maioria das Exatamente. pessoas acha que não tem importância, né? Então, fazer o controle da sua gestão, fazer a sua gestão patrimonial do seu fluxo financeiro é muito importante, porque se você tem tudo isso desenhado, fica muito mais fácil você aproveitar as oportunidades e gozar dos prazeres da vida, né? Das dádivas da vida, no caso filhos e companhia, com mais segurança, com mais conforto, né? Você não fica naquela situação, nossa, será que eu consigo fazer isso agora? Para quando eu vou conseguir fazer isso, né? Então, o planejamento, literal, o planejamento da vida se torna muito mais prático quando você tem um controle do seu fluxo financeiro perto, né? Não adianta nada eu ficar, eu sei que eu tenho capacidade de gerar tanto de renda por mês, mas eu ficar só nesse fluxo do meu dia a dia. Se eu fizer os acúmulos, né? Se eu fizer a gestão do meu patrimônio, fizer as minhas reservas, lá na frente eu tenho certeza que se surgir alguma oportunidade, que se surgir alguma situação que me que me promova algum tipo de conforto, algum tipo de satisfação, eu vou poder honrar com ele, vou poder dispor dele, né? No projeto Filhos, por exemplo, o pessoal, a gente fala, né, só em reserva, vou reservar para educação, para formação, etc. E a gente às vezes acaba se esquecendo de fazer o processo de blindagem patrimonial para sucessão, né, de quando a gente deixa para quando a gente vem a faltar pro, né, o provedor deixa de estar aqui presente para os filhos ou para a companheira, companheiro, né? A situação de blindagem patrimonial, quando a gente pensa, né, vamos pensar só na família grande? Não, a gente tem que pensar na família que tem pouca demanda financeira também, porque por mais, eu vou deixar só uma casa, vou deixar só um carro, mas se a família não tem uma blindagem patrimonial, que seja um seguro de vida ou uma reserva já no nome do parceiro, da parceira ou dos herdeiros, isso gera um estresse muito grande. Porque, por exemplo, se a casa está no nome do provedor, o carro está no nome do provedor, vai entrar em inventário, que vá para cartório somente, vai ter um custo com honorário advocatício. Então, tudo isso tem que ser planejado, né? O pessoal às vezes pensa num seguro de vida que quer raciocinar nele como um custo. Se eu faltar vai sobrar dinheiro para quem ficar. Não, não é. Né? Um seguro de vida hoje ele é um processo, é um produto para fazer uma blindagem patrimonial para quem fica. Por quê? É um produto que ele não sofre tributação e é um recurso que geralmente vai dar liquidez de 60 a 90 dias para sua família. Então, ele vai vir suprir ali por um bom período, né, da sua família a liquidez financeira que eles têm necessidade e vai suprir aquela falta de recurso imediato para honrar o honorário advocatício do inventário, né? Então, se eu tenho um planejamento dentro, né, do meu fluxo de caixa, como está o meu patrimônio, eu sei qual que é a minha necessidade para fazer uma blindagem também. Até para enquadrar o meu seguro, eu tenho que saber quanto eu tenho de patrimônio, seja financeiro, seja imóvel, seja de veículos, né? Então, nesse sentido, a gente orienta a sucessão patrimonial que você realize uma blindagem para que o patrimônio não seja esfacelado quando você vir a faltar. E aí ficar lá, né, uma fração para o advogado, uma fração para o governo, porque tem tributação na transição ali. Então, se você tem a blindagem, que seja por meio de seguro de vida, seja por outro tipo de ativo, isso vem a sanar essa situação e te dá esse conforto, de saber que a sua família vai estar amparada posterior à sua partida, né, à sua ausência. Porque na realidade é o seguinte,
ninguém quer morrer. Ninguém. Só que o problema, eu passei por 2 situações de morte e nenhuma delas a gente estava numa situação financeira bem complicada. Aí, a hora que a pessoa falece, é caixão, é translado, e pegou a gente extremamente surpresa. Eu fiquei quase 90 dias sem salário na época, né? E então, assim, realmente, você ter um ativo ou um seguro de vida ou uma reserva, eu acredito que faz toda a diferença. Mas toda a diferença. Demais. Então, assim, né? O pessoal pensa, seguro de vida é coisa para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito Não. patrimônio. Não. Ele vem para sanar, inclusive, muitas vezes até mais adequado para um pequeno. Para uma pessoa de pequenas, né, de pequenos posses, de pequenos valores ali. Mas vem a calhar muito bem para a família, porque vai dar um índice de liquidez muito interessante e gera, da mesma forma que a reserva de emergência gera para nós no nosso dia a dia, esses 6 meses de conforto até a gente fazer uma realocação, um seguro de vida gera liquidez. Geralmente você vai fazer ele planejado para sua família por pelo menos 24 meses. Né? São 2 anos. Isso, entra com uma liquidez muito rápida e você tem ali pelo menos 24 meses. A família tem 24 meses ali meio que garantidos de renda, desde que esteja tudo bem ciente, né? Que não é porque entrou um montante interessante que vai sair fazendo um consumo exacerbado. Então, também acabar com o patrimônio em 30 dias, né? Exatamente. Então, assim, se está tudo compassadinho, se está todo mundo bem estruturado e bem informado, isso se dilui no tempo. E aí, quem ficou, né? Se o provedor era o pai, se ausentou, ficou a mãe, ela tem tempo de se realocar ao mercado, tem tempo de buscar alternativas para trazer renda para dentro de casa. Né? Então, não vai gerar dificuldade financeira, de certa forma, em momento algum. O pessoal, né? O seu fluxo financeiro está sempre ali saudável. Quando a gente, né? Mas eu tenho que pensar nosso caixa hoje, como é que ele é composto? Geralmente por muita despesa, né? Eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho telefone, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas a gente muitas vezes não tem o costume sequer de anotar todas as nossas despesas, né? A partir do momento que eu busco me conhecer financeiramente, que eu começo a fazer anotações, olha, gastei com um cachorro quente ali na esquina, anotei, é R$10, mas é significativo, porque às vezes você comeu um cachorro quente hoje, esqueceu que comeu hoje, amanhã você come de novo, num outro dia, passou ali 2 dias, 3 dias, você comeu de novo, quando você vê, você foi no cachorro quente umas 20 vezes no mês. Então, o que era R$10 num dia, se tornaram R$200 num mês. É muito significativo para a renda da maioria dos brasileiros, que é perto de um salário mínimo, né? É muito baixinha a nossa renda. Se a gente for pegar a renda per capita da nossa região, vamos dizer aí, R$1.500. Né? Aqui em Cacau, pelo menos, é perto dos R$1.500. Então, se eu pegar R$200 da minha renda mensal e eu estiver fazendo com consumo, de certa forma, fútil, eu estou gastando mais de 10% da minha renda em consumo que eu não percebi. Porque eu não tive o cuidado de estar ali, constantemente acompanhando. Né? Por mais chato que seja, é muito importante que a gente faça esse controle do que está saindo. Para quando eu visualizar de fato, olha, gastei, né, hoje eu gastei 10, amanhã eu gastei mais 10, gastei 15 hoje, um churrasquinho com não sei quem, parari. Então, se eu abro mão, eu não preciso abrir mão de 100%. Mas se eu me policiei e deixei de metade das vezes que eu fui no cachorro-quente comer ali no mês, eu economizei R$100 no mês. Esses R$100 para uma renda de 1.500 são quase 10% que eu estou poupando. E aí eu faço uma alocação inteligente dele. Eu vou lá, pode ser em poupança no começo, vamos acumulando em poupança. Em um ano eu acumulei quase um salário. Quando eu junto com o meu 13º, quando eu junto com férias, eu tenho 3 salários suficientes para né, que eu acumulei e que eu posso transformar isso num outro ativo. Eu posso buscar um ativo para alocação, né, de longo prazo, eu posso fracionar isso e transformar isso numa parte, né, se eu já tiver a minha reserva de emergência pronta. E eu vou fazendo essas alocações de forma paulatina. Eu não preciso pegar, esse mês eu não vou consumir nada, eu vou guardar R$500 ganhando 1.500. Não, é muito fora de cogitação. Mas é nos pequenos detalhes, quando a gente vai somando ali tudinho,
que a gente vê que é possível fazer uma reserva, né, constante, quando a gente pega os adicionais que vão se acumulando ali durante suas férias. Claro, você tem que gozar muito bem das suas férias, tem que entrar em descanso, tem que realizar essa reposição pessoal, né, emocional e tudo. Mas você pode estar ali ativo e sem demasiados gastos, né? Então, se eu pensar que todo ano, todo mês eu estou ali fazendo uma reserva de 10%, se eu conseguir fazer 10% de reserva, ótimo. Eu sei que em 18 meses eu vou ter feito ali um salário e meio, 2. Então, dentro de um período de 3 anos, eu praticamente tenho a minha reserva de emergência garantida, né? Alocada com rentabilidade é muito mais interessante do que eu deixar ela parada em conta corrente ou fazer, né, no modos antigos, igual a vovó fazia, pegar e guardar Debaixo do colchão. ali, né? Então, é muito importante que a gente estruture tudo isso e faça isso render. Que seja pouquinho, mas que ele rentabilize. Porque o multiplicador, de você estar sempre colocando um pouquinho e ele gerando algum tipo de receita, o potencial de crescimento disso no longo prazo é muito intenso. É muito, muito importante, é muito valioso, né? O pessoal fala, se eu guardar só R$100 agora não vai fazer diferença. Mas quando você pega e coloca R$100 por 5 anos, digamos assim, você contribuiu consigo mesmo com R$6.000. Se com o tempo você fez alocações ali, né, só em renda fixa hoje, que ele te dê 5% ao ano, mas você vai ter acumulado pelo menos mais uns R$7.000. Se você fizer alocações mais diversificadas, alocando ativos de risco, e o mercado estiver em ascendência, você pode ter acumulado ali uns R$8.000. Então faz diferença você começar a controlar todo o seu fluxo de receita, de despesas, e conhecer, de fato, aquilo que você tem necessidade ou não, né? E a partir daí você começa a construir o desenho todo da sua, né, do seu patrimônio financeiro, para que você desenhe o que é caixa, o que é reserva, o que são reservas para objetivos de curto prazo, o que são reservas de objetivo de longo prazo, e o que é reserva o que é ativo acumulativo para em aposentadoria. Então tudo isso é muito relevante, é chato da gente falar, porque Sim. Né, vou ter que abrir mão de consumir isso para poder guardar assim, assim, assado. E posso dizer que eu não usufruo lá na frente, mas você tem toda uma cadeia que você sustenta hoje, né? No caso de vocês são casados, têm um filho, então hoje vocês não pensam mais só no dia a dia de vocês pensam num todo da família, né? E se eu faltar? Alguma coisa eu tenho que ter ali para suprir essa minha ausência, né? Então, infelizmente, entra numa retórica de que a gente tem que começar a enquadrar um pouquinho o nosso fluxo de caixa, receita, despesa, trazer um pouquinho mais para perto da nossa realidade. Mesmo que isso, num primeiro momento, signifique, às vezes, a gente, né, vou dar um passinho para trás no meu poder de consumo, no meu padrão de consumo. Mas as pessoas vão falar, etc e tal. Eu prefiro que as pessoas falem de mim hoje, né, que eu andei para trás, mas que lá na frente eu tenho acertado na decisão, que eu possa gozar, eu tenho a liberdade, né, a minha liberdade de escolha de fazer o que eu quero, quando eu bem entender, do que eu ficar dependendo de terceiros, e eu ter a certeza de que eu vou conseguir entregar para as minhas herdeiras também, que eu tenho 2 filhas, tudo aquilo que eu tenho vontade de entregar a elas, né? Então, nessa situação toda que a gente entra bem assiduamente na gestão de patrimônio. A partir do momento que você conhece todos os seus ativos e todos os seus passivos, é que você consegue conciliar todo mundo e ver se você está positivo, se você está negativo e o que precisa ser reenquadrado para que isso fique alinhado. De preferência, você ficar sempre positivo, né? Sempre com mais ativos do que passivos. E isso você fazendo as alocações depois, a composição do seu patrimônio financeiro de forma adequada. Para sempre estar com todo o seu portfólio ali de reservas de emergência, reservas de oportunidades. E aí o seu caixa está satisfatório, você olhar para você mesmo e falar, não, eu estou orgulhoso de mim mesmo, estou com meu patrimônio todo redondinho, eu sei quanto eu tenho, eu sei quanto eu posso gastar, eu sei o quanto eu posso investir, eu sei o quanto eu vou ter para eu poder, né, gozar hoje de uma boa aposentadoria. E quais são os serviços que vocês prestam de consultoria? Porque tem muita gente que acha que até esse serviço é coisa para quem tem muito dinheiro, né? E atrás de uma consultoria é coisa de quem tem dinheiro. E que você, por ser menor, não,
Vai ser muito caro? Ah, eu acho que não é para mim. Então, a assessoria hoje, eu, né, como assessor de investimentos, o meu foco é mais o público de alta renda, de fato, clientes acima de R$ 300 mil de patrimônio financeiro. Mas, né, não impeço, não nego prestar serviço para quem está começando e tudo. E aí a gente acaba direcionando para as nossas mesas digitais, que a gente tem hoje, né, um assessor em Campo Grande, que presta o serviço de assessoria, mas ele faz mais remoto, tá? Mas num primeiro momento a gente vem, faz toda a abordagem da instrução, né, apresenta todo o cenário para a pessoa, para que ela se sinta confortável de iniciar, né, esse mundo novo, de conhecer os investimentos, de conhecer todos os tipos de ativos do mercado financeiro. E aí, tido isso, né, a gente faz essa primeira abordagem, dá as primeiras instruções. E não, a pessoa, né, eu tenho potencial de começar, X anos a gente consegue chegar lá. Beleza, vamos fazer um trabalho para aqui, né, junto. E mesmo que eu direcione para a mesa digital, o meu contato está sempre ativo, sempre aqui buscando orientar, trocar informação e auxiliar da melhor maneira possível, né? Mesmo que não fique especificamente na minha carteira, a gente direciona, mas fica acompanhando ali de pertinho para estar sempre, né, trazendo o que há de mais embasamento de informação para que as pessoas tenham ali conforto na sua tomada de decisão mesmo, de como fazer a alocação, né? De como buscar estar se alimentando de informações do mercado, porque que acontece? Algo que transmitem muito pânico para o mercado, que é o que tem acontecido agora, é a mídia com notícia apocalíptica desnecessária. Então a gente busca trazer muita informação mais precisa mesmo, fatos e tomadas de decisões, seja do governo, seja de autarquias internacionais ou nacionais, que sejam realmente importantes, né, para o mercado, importantes para o cliente estar ali consciente do que ele está fazendo e não ficar tentando, né, vamos trazer cenários alarmistas, não. A gente presta um serviço de informação de qualidade mais alta para que a pessoa tenha muita informação embasada, que ela esteja muito confortável com aquilo que ela está fazendo mesmo. Só uma colocação. Nesse momento não é hora de vender tudo e sair correndo, né? Então, no momento quem entrou no começo do ano, se sair vendendo agora, infelizmente vai oferir perdas. Ele só vai realizar e concretizar suas perdas, né? Já que se posicionou consciente, está dentro do seu nível de risco de exposição, segura. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas no longo prazo vai entregar um resultado condizente, porque a economia no mundo não vai parar. As grandes empresas, elas vão ser auxiliadas pelas autarquias do governo, pelo próprio governo, né? Vão buscar soluções para todo mundo sair dessa. E aí a economia voltando a girar, eles voltam a entregar resultado e, né, ao que todo gestor, ao que todo economista que acompanha renda variável, que acompanha bolsas aí pelo mundo, bolsas vão refletir o lucro das empresas, né? Nesse momento, eles estão refletindo o quê? A previsão pessimista do mercado com relação aos resultados que as empresas vão apresentar. As empresas no Brasil, o primeiro trimestre delas, os resultados não serão tão impactados, porque a gente vai ter o coronavírus agindo mesmo, com situações mais de frenesi maior, agora a partir do dia 10 de março. Então a gente teve 2 meses e 10 dias ali bem intensos antes de começar a crise. Porém, a gente vai entrar março, agora no Brasil todo praticamente parado, com quarentena decretada para quase todos os estados, com 15 dias parados, então março, do dia 10 até o dia 30, já não vai ter muito significado para quase ninguém. E aí a gente vai entrar em abril, que espera-se o pico da infestação aí, da transmissão do vírus. E a gente entra em maio, né, infelizmente a gente não sabe até quando isso vai durar. Mas a gente tem um segundo trimestre completamente anulado para a economia aí, né, nas expectativas dos analistas de mercado, de que a gente tem um segundo trimestre praticamente perto do zero. E que aí a retomada venha no segundo semestre, com a declaração do Mandetta de que o ciclo do coronavírus se encerre somente em setembro, os mercados entrarem em aversão novamente. Foi. Então,
é bem complicado, né? A gente não consegue agora, a névoa está muito intensa, a gente sabe que vai voltar, né? Historicamente, a economia sempre mostra que as empresas voltam e voltam geralmente mais fortalecidas, com know-how diferente, com expertise, por situações de crises novas, e tendem a melhorar a sua governança, as suas expectativas de gestão cada vez mais profissionalizadas. Mais profissionalizadas não, né? Mais aperfeiçoadas para cada tipo de cenário, né? Então, era algo que não era visto, né, em nenhum tipo de cenário, não era esperado por ninguém na economia toda. Se você perguntar para o mundo inteiro quais eram as expectativas para 2020, pô, existia um cenário de possível recessão na Europa por conta de uma população mais idosa, muito, né, os ativos muito esticados e tudo, mas ninguém esperava que fosse ser por conta de um vírus, né, uma doença que relativamente a fatalidade é baixa, mas ela tem um grupo de risco muito bem definido, e que aí gera toda essa cadeia de pânico, né? Então, agora quem já está alocado, apertar os cintos, esperar que vai ter volatilidade intensa agora no curto prazo, mas a tendência da economia e do mercado é voltar para cima, e daqui a pouco está todo mundo um pouco mais aliviado, respirando um pouco melhor, né? E aí no longo prazo, para 3, 4, 5 anos aí, os resultados disso serem bem intensos para cima. A gente fica ouvindo e fica já pensando, né, o panorama de como vai ser, porque é uma coisa, assim, pelo menos pra gente inédita, né? É uma coisa não esperada e inédita, principalmente pela proporção, né? É bastante complicado, né? Quando a gente pega, pô, vamos fazer quarentena, todo mundo fechado, comércio todo fechado, você sai na rua, não vê ninguém. Você vai no banco, que agora também está fechado, então está aberto utilidade pública ali, farmácia, mercado, alguns setores somente, né? O setor de saúde está ali. Então tá tudo muito nebuloso, com todo mundo gerando com uma ansiedade muito forte de, né, o que será que vai acontecer amanhã? Será que vai passar? Será que não vai? Como é que vai ficar? Então tá todo mundo bem receoso com relação ao mercado. Então, quando a gente olha o cenário mundo, a aversão a risco no mundo já esteve pior, tá um pouco melhor, mas ela é bem intensa e vai ser diluída aí nos próximos 60 dias, 90 dias, né, 6 meses. A gente não consegue prever isso tão precisamente, porque, infelizmente, os agentes econômicos aí estão todos ainda muito deslocados e muito afastados, e muita névoa aí no horizonte para o pessoal poder falar, não, chegou no fundo do poço, daqui é só para cima. Infelizmente, a gente ainda não pode falar dessa forma, porque, né, as variáveis estão ali, o mercado é chamado de renda variável, não é à toa, mas as pessoas têm que estar cientes, né? Se eu vou entrar, eu tenho que ter ciência de que eu não posso alocar o meu capital 100% nisso, porque se houver uma situação dessa, eu tenho 50% de depreciação do meu patrimônio num curtíssimo prazo, para ser recuperado, né, que seja ali daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A tendência é que vai voltar, né? Alguns analistas ali olhando... Eu acompanho bastante o Rodrigo Cohen, e ele falou que na crise de 2008 ele teve uma perca bem grande, desesperou e vendeu tudo. Ele falou assim, ó, exatamente 1 ano e meio depois, eu já teria recuperado meu patrimônio inteiro e já estaria tendo uma rentabilidade, acho que é coisa de 8 a 12%. Aí eu falei, caramba, olha, por isso que quando eu já li bastante também, vamos investir em mercado financeiro, de ações e tal. É legal, só que você tem que ter ciência que aquele capital ali, o ideal seria você não ter ele como reserva de emergência, né? Não. Toda alocação em renda variável, você tem que imaginar ela para frente, né? A sua reserva de emergência, ela vai geralmente estar no fundo renda fixa, num CDB de liquidez diária, na sua poupança, em algo que você consiga resgatar. Ó, fui no banco, resgatei agora. Ou, né, estou numa corretora de investimentos,
fulano, né? Liga para o seu assessor, fulano, preciso resgatar X valor, porque, né, entrei numa situação assim, assim, assado. Nós, como assessores, vamos buscar dar a melhor alternativa para ti, mas a sua reserva de liquidez, a sua reserva de emergência, ela tem que ser com liquidez imediata ou, no máximo, um D+1, que amanhã esteja na sua conta para funcionar as suas necessidades, né? Quando a gente pensa na renda variável, renda variável, se eu tiver alocado direto no mercado de ações, em ativos mesmo, a minha liquidez é D+2, é uma liquidez excelente. Porém, né, se eu pensar no mercado de renda variável como minha reserva de emergência, eu posso ter que sair no momento ruim, como hoje. Se eu estou alocado desde 2019, que vem em alta tudo, então aí eu estou num cenário que estou 100% alocado em renda variável, minha reserva de emergência está ali dentro também, aí eu preciso sair. Eu vou sacar da minha reserva de emergência auferindo perdas, né? Dependendo do momento que você entrou em 2019, você ganhou bem, mas está oferindo perdas relevantes ali. Independente do momento, se você está com a carteira alocada desde 2019 ali, hoje você estaria provavelmente perto do negativo. Então você estaria oferindo perda. Isso gera frustração, gera decepção e machuca. Para quem está no mercado financeiro, qualquer perda oferida machuca muito. E no caso do Rodrigo Cohen, que você citou, se ele saiu fazendo todas as posições em 2018, ele ter voltado para o mercado financeiro já é algo muito diferente. Porque geralmente quem sai oferindo perda se machuca tanto que muito dificilmente volta. Né? A partir do momento que é igual a analogia do gato escaldado. Né? O gato escaldado tem medo de água fria. Então, se eu me machuquei muito com renda variável, dificilmente eu vou conseguir ceder novamente para voltar a alocar. E a gente está falando de um cara que, né, ele estudou um bom tempo, estuda há um bom tempo por isso, já pratica isso há algum tempo, mas ele viu que, historicamente, se ele volta para trás, né, eu saí, me prejudiquei, mas se eu voltar, eu tenho que voltar consciente de que eu tenho que arrastar isso por muito tempo para que isso me traga um bom retorno. Por quê? Vai haver oscilação de alta, vai haver oscilação de queda, mas ela geralmente anda, né, positivamente. Né? Hoje a gente está num patamar de bolsa, voltando lá em 2017, né? Quando a gente pega alguns papéis, Bradesco em dólar hoje vale o mesmo que o Bradesco vale menos que o Bradesco valia em dólar em 2008. Quando a gente põe numa situação, pondera essa situação, o Bradesco de lá para cá cresceu números, indicadores e tudo. Não dá nem para mensurar em valores hoje, mas eles cresceram muito, né? No mínimo, dobraram de tamanho de lá para cá. E ele valeu o mesmo que ele valia em 2008. Então, ele está muito depreciado. Né? Quando a gente pensa em oportunidades de bolsa, não é sugestão, tá? Mas é uma situação... né? Mas é uma situação que está ocorrendo hoje. É um papel que está super depreciado e que tem um gap de retorno ali bem interessante. E existem vários ativos assim hoje no mercado. Né? Mas não é porque o Amaury falou aqui que eu vou entrar comprando bolsa. Não. Se for entrar, entre consciente de que não pode ser a sua reserva de emergência, que você, minha reserva de emergência é X, e eu tenho, né, metade desse X eu tenho como reserva aqui de caixa, de oportunidades, e eu tenho interesse, beleza. Também não entre comprando toda essa sua reserva de oportunidade de uma vez só. A gente está num momento que a gente não tem certeza se é fundo, se não é, se vai ter mais quedas. Então, entro essa semana comprando uma fração ali dentro. Na semana que vem eu entro comprando mais uma outra fração. Na outra eu entro comprando mais um pouquinho. Bem compassado nesse momento, para que a volatilidade no curtíssimo prazo não te faça ficar muito enjoado e querer já sair oferindo perdas. Porque, infelizmente, a volatilidade está muito intensa e ela vai continuar por um período. Após isso, a certeza de que vamos voltar para o mercado para cima é grande. Né? Mas, infelizmente, falar, olha, entra comprando bolsa agora, não dá para recomendar porque a volatilidade está bem intensa. Tá bem aí. Pegando empréstimo financeiro, né? Para entrar em bolsa. O brasileiro de vez em quando gosta de ser bem aventureiro nessas situações, né?
Pô, surgiram várias pirâmides aí para trás, que o pessoal acabou se Nossa. utilizando, porque a promessa era muito interessante. Não, né? Patrimônio financeiro, você tem que considerar aquilo que você tem de caixa de fato, aquilo que é montado para você usufruir no futuro. Se eu... Um empréstimo é uma obrigação, entra como um passivo. O passivo, naturalmente, na hora que ele entra na sua conta, ele já é muito maior que o seu ativo. Exemplo, peguei 100 mil reais para pagar em 24 meses a uma taxa de 3%, um crédito pessoal. Se a gente fizer a matemática disso, né, vai ser um empréstimo nada de 140 mil reais, 150 mil reais para você pagar. Então, seu passivo já é de 150 mil. Então, eu vou ter que produzir, nesses 100 mil de caixa, em 24 meses eu tenho que produzir nada 50%, 60%. E como fazer isso? Só em ativo de risco. Entrei numa situação de crise, o que eu fiz? Né? Pô, imagina que eu tivesse pego 2018 esses 100 mil reais com obrigação. Tudo bem que eu estaria pagando fracionado, mas digamos que ele fosse vencimento único para agora, e aí 2018, cresceu bem, em dezembro ali eu estava super bem, quase realizando, né, mais do que o que eu tinha pego de empréstimo, ótimo. Se eu saísse de lá e já liquidasse um com o outro, beleza. Não, vai crescer mais, vai esticar mais, porque num ritmo otimista de mercado, todo mundo fica no bafafai e acaba se esquecendo de fazer proteções. Então, o mercado vai continuar crescendo e derrete da forma como aconteceu. Aí o cara tem um passivo de 150 para liquidar e o seu patrimônio está lá em 75, 50. Né? Então, assim, fica muito descasado. Não é uma opção para se fazer, porque tudo que você vai construir, você tem que construir, né? Eu prefiro construir passo a passo, tijolinho de cada vez, porque para usufruir das boas oportunidades, você demanda liquidez. Se você não tem própria, não faça uso de alocações em mercado de renda variável, porque pode ferir muito. Né? Te gera 2 frustrações, gera 2 machucados. Um por ter, né, entrado num momento legal, mas não ter visto o momento de começar a fazer reduções e proteções, né, umas readequações, rebalanceamentos na carteira. E aí, de repente, o derretimento do mercado te machuca só nos seus ativos, e aí você tenha, nesse caso, a obrigação de um passivo bem maior para cumprir, o que daria ali um desconforto muito grande, né? Mauri, se a gente for entrar nesses dados, eu vou finalizar a live e abro outra para a gente continuar, porque o Instagram ele corta a gente com 1 hora. Pode ser? Tranquilo. Tá, então eu já te chamo aí, já entro e te chamo de volta. Pessoal, eu já vou reiniciar outra, tá? Vamos aguardar para a gente continuar. Oi, Wagner, boa noite. Oi, Carla. Tudo bem? Boa noite. Peraí. Já vamos voltar com a live. Voltamos. Boa noite. Então, assim, né? O fluxo do desencaixe ali, a frustração seria demasiadamente grande para as pessoas. Então, a ideia de, né, o mercado está muito acentuado, está muito alvoroçado, está subindo, vou aproveitar essa onda e fazer isso com recurso de terceiros. Hoje, né, hoje não, para mim sempre foi inimaginável você tentar usufruir de uma onda assim. Pode dar certo? Pode, né? O brasileiro é muito criativo para essas coisas, né? Até essas situações de querer pegar um empréstimo para fazer uma operação dessa, ele surge na cabeça. Mas não é saudável, né? O que eu possuo de patrimônio mesmo, que é meu ativo, beleza. Eu ter ciência daquilo que eu posso diluir desse meu ativo, né? Uma fração que eu tenho certeza que não vá me desgastar demasiadamente, que não vai desgastar meu emocional em demasia, é o que eu posso alocar em renda variável.
para um cenário hipotético. Pô, eu tenho casa, eu tenho carro, e eu tenho uma reserva hoje, minha despesa mensal é de R$ 5.000. A minha reserva de emergência tem que ser no mínimo R$ 30.000. Eu tenho hoje, né, R$ 100.000 em aplicações no banco. Então eu tenho R$ 70.000 que eu posso diluir como reserva de oportunidade, né? Eu quero fazer uma viagem no final do ano que eu pretendo gastar R$ 20.000. Então a minha reserva de oportunidade de fato é R$ 50.000. Isso sem a gente considerar aquilo que a pessoa está já fazendo de acúmulo, né, patrimonial para aposentadoria. Nesses R$ 50.000, eu tenho que ter certeza de quanto dele eu posso perder, que é o que eu vou alocar em renda variável. Porque que não vai me causar desconforto. Então, desses R$ 50.000, eu posso colocar 10.000, 5.000, 15.000, 20.000. Quanto disso não vai me incomodar se vir, né, a entrar num colapso econômico e derreter metade? Entendeu? Então, não adianta eu pensar, não, porque eu tenho 30 da minha reserva de emergência, eu tenho mais 20 que eu vou para viagem, que eu vou pegar os outros 50 e vou colocar em renda variável. Eu tenho que pensar que os 50 é o meu caixa, né, de oportunidades. Aí eu peguei, aloquei todo em renda variável, tive uma caída de mercado, surgiu um carro para eu comprar. Meu vizinho tá mudando, tá embora, e aí eu tenho a oportunidade de comprar o carro dele, né, depreciado ali 30%, 40%, mas eu pus meu dinheiro todo em bolsa. Fiquei alocado, né, desenquadrado do meu perfil de fato. E aí eu tive um derretimento, não estou confortável com essa queda e vou sair. Vou sair oferindo perdas e já estava sem oportunidade, né, sem um caixa de oportunidade para comprar o carro do vizinho, entre aspas. Né? Então, o manejo do patrimônio financeiro inteiro é muito importante. A gente saber o que é reserva de emergência, saber o que é reserva de oportunidade e ter ali, né, dentro do seu caixa, do seu patrimônio financeiro, enquadrado seus objetivos de curto prazo, seus objetivos de longo prazo e as suas reservas de acúmulo patrimonial para aposentadoria, de certa forma, tem que ficar esquecidas. Né? Para isso, muitas vezes, hoje a gente usa bem as previdências privadas, que ficam ali em ativos separados e você, de fato, se restringe a tomar de volta por conta da tributação. Né? A tributação para a previdência geralmente é mais intensa. Quando você trabalha a previdência privada, a tributação mínima dela pode ser de 10% sobre a rentabilidade. Isso se ela for um PGBL de 10 anos. Ou eu vou trabalhar um PGBL que vai tributar renda e capital investido a partir de 10% também, desde que ela fique 10 anos. Ou, se eu for trabalhar com ela como renda mensal lá no futuro, eu trabalho ela numa tributação progressiva, que a gente chama. Tributa 15% na fonte e ajusta no imposto, na declaração anual de imposto. Então, a situação de tributação, né, de conhecer o meu patrimônio, eu tenho que conhecer também a parte tributária dele. De toda a rentabilidade que eu aufiro, eu tenho que saber o que é renda fixa, que vai me tributar de 15% a 22,5%, o que é renda variável, que vai me tributar só 15%, quais são os tipos de ativos que existem no mercado e qual o tipo de tributação que ele pode me gerar. Né? Então, se eu tiver uma alocação bem montada e souber como vai funcionar toda a tributação sobre a minha carteira, eu posso me preparar para fazer uma alocação, né? Às vezes, me tornar um pouco mais agressivo no mercado, ou então rebalancear minha carteira e voltar a ser um pouco mais conservador nas minhas alocações. E isso aí a gente também trabalha para instruir, deixar o cliente bem ciente do que ele está fazendo. Mais alguma colocação? Não, por hoje não. Já tomei, acho que mais que o seu tempo devido. Não. Agradeço de novo a oportunidade. Deixa eu te perguntar, aquelas perguntinhas que eu te falei, eu faço para todo mundo. Por que você gosta de morar em Cacoal, Mauri? Cacoal é uma cidade maravilhosa, com uma população que eu digo que ela é uma população bem desenvolvida, que busca muito desenvolvimento. As pessoas aqui são bastante curiosas, bastante interessadas em buscar aquilo que é novo, muitas vezes. E está sempre buscando o melhor. Né? No interior do estado,
Aqui em Cacoal somos 2 assessores de investimentos, não tem no resto do estado, no interior, nas outras cidades. Por enquanto não temos nenhum outro assessor de investimentos. Nesse sentido eu falo que Cacoal é um pouquinho... O cacoalense ele busca, sempre está buscando essa, né, tá melhor, tá buscando mais informação no seu dia a dia. Então, eu amo Cacoal, amo Rondônia, porque é o estado que não nos decepciona, está sempre entregando um resultado muito bom aí, e é uma população de muito valor, né? Com certeza, Rondônia é um lugar onde tem pessoas, muita gente veio de outros estados e abraçaram essa terra como sua, né? E muita gente vem e se identifica com a população e é bem recebido, é um lugar que recebe bem as pessoas que vêm para cá. E eu falo que é um estado com bastante diamante, não é diamante do uso, não, é diamante de pessoas mesmo, porque eu falo que Rondônia tem muita gente de garra mesmo, muita gente que tem uma cabeça diferenciada aí, que gosta de inovação, mas de fazer o estado andar, né? De trazer sempre o melhor para o estado e para as cidades, né? Hoje eu gosto de Rondônia por ser o melhor estado do país, né? As pessoas, de fato, são muito calorosas, buscam um desenvolvimento constante aqui. E é uma terra que tudo que você planta, você vai colher algo muito bom, né? Plante com vontade, que vai ter um retorno muito interessante para você mesmo. Agora, quais lugares que você indica aí de Cacoal? Claro, a gente está na quarentena, quando a gente sair dela, as pessoas vão poder, quando visitar Cacoal, lembrar da indicação da Mauri. Cacoal, a gente tem o Cacoal Serva Park, né, que é um dos parques dos hotéis fazendas aqui de referência do estado. Visitem a LD Fênix, a loja da minha esposa. Os restaurantes Al Sossego e Costelão são muito, muito bons. E na linha 10 existe um Cristo Redentor muito bonito de se ver. E por ali o pessoal fala de uma cachoeira que, infelizmente, eu ainda não conheço, mas tem uma cachoeira na região aqui que é muito bonita. Legal. Cacoal realmente tem muita coisa. Pessoal que vai mesmo. Eu nasci aí, fui criada aí, fiquei até os 22 anos. O Ian fez faculdade e morou durante 5 anos, né, Ian? Foram os melhores 5 anos da minha vida, né? Até porque também conheci a Camila aí, minha esposa, graças a Deus. Parabéns. Eita. Tem alguns casais que o marido fala assim: meu Deus, o pior negócio da minha vida foi conhecer a mulher que eu tenho hoje. Ela, pelo contrário, foi o melhor negócio da minha vida, graças a Deus. Agradeço todo dia. Cacoal, eu tenho que agradecer muito também. Foi onde eu tive a oportunidade de constituir a minha família, que é maravilhosa. Diariamente a gente tem que dar as mãos a Deus e agradecer as dádivas que eu tenho na minha vida. Tem mesmo. E quais Instagrams você indica? Pode ser aqui do estado, pode ser de fora, pode ser uma mescla. Pessoal, além do seu, é claro, né? Para o pessoal seguir. Eu recomendo muito, né, que o pessoal que quer conhecer renda variável, que quer conhecer mercado mesmo, sigam o Henrique Breda, né? É H Breda com 2D. O próprio da XP Investimentos, eu gosto muito do Thiago Nigro, que é o Primo Rico. Ele também dá instrução. Mas não seguir necessariamente toda a carteira do Primo Rico, porque hoje ele trabalha com uma exposição em renda variável um pouco mais acentuada do que eu mesmo gosto, né? E o Fernando Ferreira.xp, que é o head de análises da XP Investimentos, que é um cara que monta cenários macro muito interessantes e que é muito bom de se seguir. Tá? Aqui em Rondônia, sigam o Melhor de Rondônia, fantástico. Obrigada. E a Fran.consultoria, que é o Instagram da minha esposa, que é consultora de imagem. Espero vê-la em breve com vocês. Com certeza. Deus quiser, semana que vem ela está aqui também. Então tá bom. A Mauri, Pode falar. Parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E sucesso para nós todos, né?
Amém, para nós todos que estamos aqui. E eu agradeço muito você por se disponibilizar a fazer a live. É um assunto diferente que a gente quase não tem contato, igual você falou. Não é em todo lugar que a gente tem disponível uma pessoa com o conhecimento que você tem, que você pode passar. E para quem empreende, ou para quem não empreende, mas empreende como família, né? Que uma casa não deixa de ser uma empresa, né? Então a gente sempre é um conhecimento que agrega muito a gente. E eu só tenho a agradecer você e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. E de fato. Mauri, parabéns mesmo, viu? Quando a Camila falou, ó, vou fazer a entrevista, assessor de investimento da XP, eu falei, como? Você está de Rondônia? Não, tá errado isso aí. Aí eu fiquei muito feliz. 6 assessores em Rondônia. 6 assessores, eu não tinha nem ideia, né? Caramba, 4 que maravilha. assessores em Porto Velho, 2 aqui em Cacoal e tem um assessor operacional em Porto Velho ainda. Então somos 7, na verdade, aqui. 7 Mas assessores. operações comerciais como 6. Igual a gente, eu sou, acho que o maior propagador. Igual você falou de pirâmide financeira, né? Eu já fui, como diz hoje, já tentaram me capturar várias vezes, porque eu sempre mexi com vendas. Então os caras adoram quem gosta de vender, né? Ainda mais quem tem credibilidade. Aí eu saí fora delas. Aí quando apareceu o mercado financeiro, eu entrei até por causa da Empíricos, né? Eu tenho que agradecer o Felipe Miranda, né? Porque ele foi que me arrastou lá, né? Me deu a primeira pancada na cabeça. Aí comecei a entender melhor. Na hora que eu vi a proposta, eu achei que era fantástico. É só entrar que dá para ganhar dinheiro. E hoje, que era rápido. Você vai colocar R$100, faz virar 10 mil assim, ó. Rapidinho. Aí depois fui entendendo que não era bem assim, que é diferente. Isso me ajudou a refletir até para negócios, porque você começa a entender como os outros empresários de alto nível estão fazendo, né, para poder se manter dentro do mercado, né, não só o mercado financeiro, mas dentro do mercado, porque ele precisa estar com a empresa dele funcionando, ativa, saudável, para que ele possa também gerar rendimento para quem está investindo na empresa dele. E hoje eu faço muita propaganda na rua. Muitas pessoas às vezes, eu converso com alguns empresários, converso com pessoas simples e todos falam, mas investir na bolsa só para quem tem muito dinheiro. Eu falo, não, uma ação da Oi custa 50 centavos hoje. Estava R$1, R$1,10, né? 90 centavos. A pessoa fala, nossa, é só isso? Eu falo, só, e você pode investir daqui, pelo celular. Você faz um cadastro na corretora, aí acabo ensinando as pessoas a fazer isso, né? Eu não tenho assim uma bagagem para poder falar, não, eu sou investidor. Não, eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo ainda por muitos anos, né? Não tenho experiência ainda para poder falar que eu sou investidor, nossa, como investe? Mas eu já consigo auxiliar as pessoas. Eu falo, olha, a rentabilidade é melhor que poupança. Sério? Mas rende mais? Mas e aí? Eu falo, você começa com R$5, com R$10, R$20. Indico a Clear, indico a outras corretoras também. Falo, não tem, né, você não precisa pagar todo mês para poder tá investindo. Então, assim, eu acho que é bom a gente estar prestando esse serviço, né? Isso, a ideia é democratizar mesmo as plataformas de investimentos, porque assim, né, quando a gente pensa, vou aplicar meu dinheiro. Hoje eu só aplico o dinheiro, a grande maioria. Só aplica por quê? Pega o dinheiro, vai lá no banco e fala, não, põe na poupança, põe no CDB, no RDC. A partir do momento que você se torna investidor, você é um investidor mesmo sendo, né, iniciante, não se desconsidere como investidor, você é um investidor. O interessante é a gente pegar um fundamento das empresas, porque a partir do momento que você comprou uma ação da empresa, você é sócio dela. Então compre essa ideia. Né? Eu estou sendo sócio daquela empresa. Mas para eu ser sócio daquela empresa, eu tenho que entender os fundamentos dela, ver como é que está o fluxo de caixa, a geração de receita, a geração de lucros, para então eu aceitar esse risco. Né? Você mencionou ações da Oi. Legal. Tudo. É complicado a gente mencionar a Oi hoje, né? Porque assim, beleza, é uma ação baratinha e tudo, mas hoje ela está num processo de RJ, de recuperação judicial, está com fluxo de caixa muito defasado. Então,
honestamente falando, hoje não é uma ação, né? Eu nem posso recomendar, mas não é uma ação que eu gostaria que meus clientes tivessem na sua carteira. Sim. Mas, né? Não, eu topo o risco, eu tô ciente dos riscos, beleza? Então, assim, a gente tem que mensurar, principalmente no cenário atual, quais empresas têm fluxo de caixa suficiente para que vão conseguir transpor essa crise toda, né, com essa falta de receita. Quais empresas que estão listadas em bolsa, das quais eu posso me tornar acionista, que tem capacidade de geração de caixa recorrente, digamos aí as empresas elétricas, de energia, a própria Petrobras, a Vale. Então, a Petro hoje está bem justinho o seu fluxo de caixa por conta do preço do petróleo, mas tem geração de renda recorrente, né? A receita não vai deixar de existir, o que já é muito menos ameaçador do que eu pensar, por exemplo, né, em ações do setor aéreo, que agora estão comprometidos, né? A maioria das empresas está com a sua malha viária reduzida, o fluxo de caixa vai estar mais comprometido. É um dos setores que mais vai ser afetado se a gente tiver um número grande de desempregados no mercado, mas nem por isso deixa de ser promissor, né? Quando a gente pega os indicadores da Azul, quando a gente pega os indicadores da Gol, são indicadores redondos, são indicadores bons, e o caixa delas permite com que elas sobrevivam ali alguns trimestres, entre aspas, né? O CEO da Azul, semana passada, disse que aguentam mais de três trimestres ou mais com todas as aeronaves no chão. Pô, é uma baita informação para o mercado você ter certeza que você passa 9 meses com todas as aeronaves paradas, seu custo fixo, né? Então, assim, e ele acredita que em 1 ano e pouquinho, 2 anos, retomem todo aquele ritmo que eles tinham no passado. A gente não pode, né? Porque eu ouvi fulano falar de tal papel, assim, assim, assado, eu vou sair comprando. Não. É interessante você ter uma casa de análises, né, na qual você confia, para poder ser assinante dessa casa de análises. Não comprar ideias de que multiplique seu patrimônio por 8 vezes em 1 ano, né, por 8.000 vezes, né, o patrimônio. Não. Felipe Miranda já fez excelentes acertos, ele tem uma visão analítica boa, mas de vez em quando ele faz, né, algumas propagandas que são nocivas, né? O brasileiro gosta muito dessa ideia de ganhos grandes em curto espaço de tempo. Então, isso acaba tornando nocivo o mercado. Nocivo no sentido de que as pessoas, em momentos de alta, acabam perdendo a percepção, a análise do risco e se expõem além do que devem. O ideal igual eu falei, né? Do meu caixa de oportunidade, do meu caixa de que está, né, ocioso, quanto dele eu posso alocar em renda variável que não vai me incomodar se cair metade, se cair 80%. Então, eu não posso colocar todos os meus ovos nessa cesta, porque se cair, eu não dou conta de toda aquela queda. Então, tem que estar muito ciente disso, né? E renda variável, mirar sempre no longo prazo, porque o retorno vem. Teve queda agora, para quem entrou agora no começo do ano, teve queda, segura um pouquinho, né? Um pouquinho, médio e longo prazo, aí 3, 5, 10 anos, vai voltar, vai entregar e vai ter um resultado provavelmente melhor do que a renda fixa, que hoje a gente está falando de renda fixa de 3,75% ao ano. Jennifer, você gostou de ver os dois? Você vê essa dupla, esse casal? A Jennifer falou, às vezes eu sinto vontade de investir. Peraí. Agora voltou aí. De investir assim, mas tenho medo sem falar que não sei ficar acompanhando os investimentos. Então, com relação a acompanhar os investimentos, as plataformas de corretoras de investimento hoje são todas muito transparentes. Elas te mostram ali o acompanhamento dele em tempo real, praticamente, né? O mais interessante dessa situação de fazer investimento em renda variável é nem acompanhar. Não é que não acompanhar, né? Você vai acompanhar o mercado semanalmente, quinzenalmente, mas você fez uma posição com uma alocação, né? Você desenhou, fez a sua estratégia para um determinado prazo, dê tempo para a sua estratégia agir a favor de você. Montei estratégia para 1 ano.
Passou 2 meses, ela não correspondeu às minhas expectativas, vou fazer lá uma saída e vou entrar de novo, vou ficar fazendo isso. O trader acaba sofrendo muitas consequências negativas, né? 90%, igual eu falei no começo da nossa conversa, 90% dos traders no Brasil acabam perdendo dinheiro, porque acham que aquele ali é né, a saída dele, o stop dele, é o momento ideal de sair e vai fazer uma realocação. Aí ele se realoca, ganha um pouquinho, mas não recupera o ponto que ele estava no começo. Aí ele desmonta e vai para uma outra operação. Aí na operação acaba dando stop, ele ofere uma perdinha ali, mas se reposiciona tentando ganhar. Então, às vezes, ele passa um ano com 0. Ou com -1. Né? Então, é complicado essa situação de quem monta uma estratégia. A partir do momento que você montou sua estratégia, você tem que seguir ela por um bom período. Para que não haja, né, depreciação só do seu patrimônio, auferição de perdas e frustração e decepção. E, consequentemente, um machucado ali para o resto da vida. Às vezes, te afastando das oportunidades de estar fazendo uma alocação inteligente no mercado de renda variável. Gente, toma cuidado, vai devagar. Mauri, vou liberar você. Vou liberar você para a Fran, que ela deve estar precisando. Uma boa noite, que Deus abençoe você, sua família, e que, passado essa diversidade aí, mais sucesso ainda para você, viu? Muito obrigado. Boa noite, Camila. Boa noite, Ian. Prazer em conhecê-los. Muito obrigado pelo espaço de estar aqui com vocês. Pessoal que tiver algum questionamento, pode mandar um direct, a gente entra, conversa e qualquer coisa a gente faz um contato, né, mais presencial aí. Tá bom, então. Uma boa noite, Mauri. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Gente, então, foi mais uma live. Lembrando que ao longo dessa semana a gente vai ter mais lives. Até sexta-feira teremos live. Amanhã a gente tem Live BR, que é sempre um convidado de fora, né? Amanhã a gente vai ter a Drogaria Avenida de Araçatuba, com o gestor dela, o Matheus. O Ian vai me acompanhar amanhã de novo. Para quem gostou aí de ver, Jennifer gostou do Ian aqui. Amanhã teremos a presença dele de novo. E uma boa noite para todo mundo e até amanhã, né, Ian? Com certeza. Boa noite a todos. Obrigado por vocês terem assistido. Que Deus abençoe cada um que assistiu e que todos fiquem em casa, quem puder ficar. Pelo amor de Deus. Guardadinhos. Guardadinho, gente. É muito importante. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.